vou mostrar o passo a passo no meu painel, mas aqui é só o passo a passo. O tamanho e medida vai ser do gosto de vocês. Eu vou deixar na tela certinho o tamanho do meu painel, mas você vai seguir o passo a passo e vai aplicar o tamanho para medida de vocês. Então, depois que eu tenho o tamanho do painel que eu quero, a caixa que eu quero, eu vou pegar uma tira do tamanho da minha caixa. Então, essa tira aqui é o tamanho certinho aqui da largura do meu painel. Eu vou dobrar no meio, para encontrar o meio. Então, aqui é o meio. Vou fazer um buraquinho. Faz o buraquinho com a caneta mesmo. E aqui no outro extremo também vou fazer um buraquinho. Bem no extremo mesmo. Então, como a gente já tem o meio e o extremo, então eu vou aproveitar e vou achar o meio lá de cima. Que a gente vai precisar para fazer a estrutura. Aqui é o meio. Agora eu vou pegar essa bolinha aqui do extremo, vou colocar bem aqui no meio. E aqui, como a gente já tem também o centro, também vou colocar uma caneta aqui. Segura bem forte e faz aqui o semicírculo. Não precisa fechar o círculo, só fazer até a metade para fazer só essa parte de cima. Não precisa fazer todo o círculo, só até as laterais, chegar nas laterais. A largura vai ser do gosto de vocês. A minha largura aqui eu vou fazer a metade da minha metade. Então eu vou dobrar aqui na metade e vai ter aqui o meu meio de novo. Então vou fazer aqui uma bolinha e vou já fazer o meu semicírculo. Não precisa fechar o círculo, tá? Pronto, já temos a parte de cima. Agora a gente vai fazer a reta. Eu vou aproveitar aqui essa medida que eu tenho. Já que esse papelão aqui, ele é bem retinho, vou colocar ele bem aqui em cima, retinho aqui em cima, e juntar aqui com a lateral aqui do meu cerco. Agora eu só vou fazer a reta pra baixo. Eu vou fazer só aqui dentro. A parte de fora vai ficar com a largura que já tem aqui mesmo. Aí eu aproveito essa reta, coloco aqui o papelão de volta. Agora eu vou fazer 2 vezes essa medida, pra fazer a parte de trás e a parte da frente. Você também pode fazer só a parte da frente e depois usar o mesmo papelão para fazer as laterais. Então você pode fazer 2 vezes essa medida ou fazer só a parte da frente e depois fazer as laterais. Então, essa parte do meio aqui, você já consegue fazer as laterais e a parte de cima para ele ficar em 3D. Se você não quer você não quer ele em 3D, só quer a estrutura dele de frente, é só cortar aqui e pintar, fazer a estrutura que já tá quase pronto. Então bora lá cortar. Tirei aqui o fundo, essa parte aqui, ó. Aqui você já pode fazer outro painel também. É só você pintar, colocar cartolina, colocar a parte de trás e fica um painel comprido, bem bacana. Então, e agora com essa parte do meio eu vou fazer aqui as laterais. Então eu vou fazer aqui as laterais. E se eu ver que não vai dar para fazer as laterais, que talvez não dê para fazer as duas, eu vou pegar tiras de papelão e vou emendar uma na outra. Então aqui você pode emendar com cola quente, com durex, com fita, com cola tenaz, com o que você tiver aí, você vai emendar as caixas para depois fazer a lateral dela. A medida da lateral vai ser do seu gosto. Se você quer a estrutura do mesmo tamanho da sua tira aqui, se você quer menor, depende muito do tamanho da sua caixa. Eu pego a medida daqui, coloco em cima e faço uma reta aqui. Aqui eu vou conseguir fazer só uma lateral, de um lado. A do outro lado, eu vou ter que emendar caixas. Então aqui, se eu fizer essa largura, eu vou ter que fazer só um lado. Então eu vou usar essa aqui, eu vou usar mais fina. Essa parte aqui do meio eu vou dobrar em 4 pedaços, que vai dar para os 2 lados. Não vai ficar muito grosso, também não vai ficar muito fino, mas vai ficar só para fazer esse 3D mesmo. Com essa parte aqui do meio, eu cortei as laterais, tá? Pra aproveitar bem a caixa. E essa parte pequenininha aqui, era as laterais da caixa, a aba que fechava. Então também vou aproveitar para fazer essa parte aqui de cima. Agora eu vou pintar com essa tinta aqui. Essa aqui eu peguei uma tinta cintilante que a gente tá pintando o muro. Quando seca, ela fica um pouquinho escura, mas ela é quase um branco, assim, mas é o que tem e eu vou usar esse aqui. Então agora eu vou pintar. Você pode pintar com rolinho, com pincel, o que você tiver aí na casa de vocês. Agora chegou a hora de montar eles. Eles já estão pintados do jeito que eu gosto. Aqui vocês estão vendo que ele está úmido, porque o meu papelão, depois que ele secou, ele ficou um pouco enrugado. Então, o que eu fiz? Eu molhei ele com pincel mesmo, fui pintando ele com pincel e coloquei um peso em cima, pra eles ficarem bem retinho. Então, agora ele tá bem retinho, só tá aquela parte úmida ali, eu vou esperar secar mais um pouquinho e eu vou começar a montagem. Eu vou colocar ele aqui, ó, uma margem pra não aparecer essa parte aqui pra frente. Então, eu vou colocar aqui e aí essa parte aqui vai ficar
com acabamento mais bonito do que eu botar aqui bem do ladinho. Peguei um copo que eu tinha tinta, já lavei, aqui secou a tinta, mas acontece. Peguei o pincel com água, tira só um pouco do excesso e pinta. Pinta mesmo o seu papelão, tá? Não precisa encharcar, só pinta assim pra ele ficar úmido. Aqui eu coloquei esse tatame aqui, que a gente tem, que eu tirei pra lavar. Então, eu já aproveitei que ele tava aqui na rua e coloquei ele aqui em cima, ó. Aqui. E aí, eu esperei secar. Ó, primeira parte eu vou colar em cima, e depois eu vou fazer o mesmo processo com todos os lados, as laterais. Aqui a gente já tinha feito essa pré-dobra aqui antes de pintar. Agora a gente faz de novo pra poder colar. Essa parte pra cima pintada e a parte pintada aqui para baixo para encaixar aqui. Como eu falei, eu não vou colar aqui. Eu vou deixar uma margem para não ficar aparecendo esse papelão aqui pra frente. Então, pra trás não me importa como é que vai ficar, mas na frente tem que ficar bonitinho. Então, eu vou colar o papelão com meio centímetro aqui do papelão pra trás. Aqui eu cortei várias tirinhas pra ajudar a colar o papelão. Então, você faz uma tirinha, não precisa ser muito grossa, aqui deve ter uns 3, 4 centímetros. Dobra no meio. Passa a cola aqui e você prende. Se você quiser, você já pode ir colando aqui a parte de baixo. Essa parte aqui já tá semi-pronta. A gente já vai usar o outro lado pra decorar. Você também pode fazer outra medida dessa aqui e tampar aqui. Aqui no meu caso eu não vou fazer, mas você pode tampar. Ou também nesse lado aqui você pode colocar balões. Enche bastante balão e preenche aqui nesse cantinho aqui. Aqui dentro ele vai ficar bem preso, então não vai cair, tá? Então essa parte aqui tem várias opções pra você usar. A parte da frente, que é o que eu vou usar, você pode botar balões, você pode deixar tampadinho também a parte de trás. Vai do critério de vocês. Aqui eu vou deixar assim porque não vai aparecer a parte de trás, vai ficar escondido, então não tem necessidade de eu ter esse esforço a mais. Para deixar a estrutura mais firme, eu vou fazer mais uma tira de papelão, vou dobrar as pontas e vou colocar entre um e o outro, para ele ficar aqui, ó, bem presinho, tá? Mas se você for colocar esse fundo aqui na parte de cima, você não precisa fazer essa parte. Fiz aqui um em cada lado, agora eu vou fazer mais uns 2 ou 3 pra baixo, pra ele ficar bem firme e não cair. Já fiz os reforços, agora eu vou levantar pra ver se vai precisar colocar mais algum papel em algum lugar e depois a gente vai finalizar com a escrita. Então bora lá levantar pra ver como é que ficou. Depois de colocar as imagens na folha, a gente vai transferir essa imagem para a cartolina. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai pegar a sua folha e vai colocar em cima da cartolina. E vai passar por cima da letra com bastante força. Então, faça com bastante força. E depois vai ficar a marca embaixo. Aí depois você vai pegar um lápis e vai fazer de novo aqui, seguindo a marca. Pra ficar bem marcadinho, você conseguir cortar as letras direitinho. Depois, a gente vai cortar cada letra individualmente. Então, eu cortei cada letrinha aqui separado. Peguei outro pedaço de cartolina, da cor da sua preferência, que eu vou usar o branco e o azul. Então, agora a gente vai colar letrinha por letrinha aqui bem direitinho pra formar a palavra. Eu vou colar com cola bastão. Eu acho que pra fazer isso, a cola bastão é a mais indicada. Ela vai ficar todas as pontinhas coladas. Cola bem certinho todas as pontinhas, pra não ficar com as pontinhas levantadas. Na hora que você for colar, tenta deixar 1 centímetro de margem para quando a gente for fazer o contorno, ficar bem bonito o acabamento. Já colamos todas as letras, vamos deixar secar bem essa cola, porque vai ficar úmido. Então, às vezes, o papel, principalmente a cartolina, fica mais sensível.
e ela fica mais porosa. Ela já é bem porosa, então quando ela molha, ela fica mais porosa ainda. Então deixa secar bem para fazer as outras etapas. Enquanto seca essa, você vai fazendo as outras palavras. Aqui eu já fiz uma, já tá bem sequinha. Agora a gente vai fazer o contorno. O contorno você vai só seguindo a letra. Você pode tirar o excesso para ficar mais fácil de trabalhar. E depois você vai só seguindo a letra. Então aqui tem o S, ele faz essa curvinha. Tenta não cortar muito rente, tá? Deixa uma margem de meio centímetro. Vai ficar bem desenhada a sombra. Daí você vai fazendo e depois você volta para fazer mais acabamento, deixar mais profundo. Ó, aqui é o O. Aí eu vou lá em cima do O. Aqui é o L. Aí o L tem essa curvinha. Fazer bem redondinho. Aí você fez a primeira parte, que já tá assim. Se você, não, acho que tem que ficar melhor, vai fazendo aos poucos, tá? Não tenta, cuidado para não cortar muito. Fiz só o contorno delas com o branco. Agora, com uma caneta, eu recomendo usar caneta se você vai usar cartolina. Porque a cartolina ela é bem porosa. Se você for fazer com canetinha, dependendo do tempo, se estiver muito úmido, a canetinha ela vai ficar absorvendo na cartolina e vai acabar manchando. Então, eu recomendo você fazer com caneta mesmo. Caneta de escrever normal. E a gente vai fazer esse contorno aqui em preto. Aqui a minha caneta ela é bem fininha, é 1.7. Então, se você tiver uma caneta mais grossa, melhor ainda, tá? A minha é bem fininha, então eu vou fazer várias vezes o contorno para ela ficar bem destacada. E aqui você vai só contornar mesmo a letra. Se acaso acontecer, aconteceu comigo algumas vezes, fazer aqui, ó, vou até fazer com vocês, um risco pra fora, tá vendo aqui, ó? Foi um risco pra fora, que a gente às vezes tá aqui, concentrado e escapa um risco. Não vai deixar esse risco, você vai pegar uma borracha. Essa aqui é minha borracha da Leo Leo, eu gosto bastante dela, mas pode ser qualquer uma que você tem aí. E você vai apagar mesmo, ó. Pode apagar. Mãe, se for mesmo. Apagou, não tem vestígio de caneta. Vai ficar um pouquinho danificado, a cartolina vai ficar com uma partezinha mais gasta, porque a gente passou a borracha. É bom evitar, porque a cartolina vai ficar um pouquinho rasgadinha. Pouca coisa, assim, na foto, no vídeo não dá pra ver. Mas se a pessoa for lá pessoalmente, bem de pertinho, vai dar pra ver que ela tá um pouquinho gasta. Mas é uma alternativa pra vocês que, se acontecer de borrar. Eu fiz isso porque aconteceu comigo e eu usei a borracha e deu certo. E assim vai ficar o resultado final. Aqui você pode colar com dupla face, fita banana, cola quente. Vai dar a opção que você tem aí na casa de vocês. Eu recomendo colar assim, em pé, já, pra vocês terem uma ideia de como é que vai ficar escrito. Que talvez quando você vai colocar em pé, modifique um pouco. Então eu já vou colocar ele assim, em pezinho mesmo, eu já vou colocar lá.